professora Rosilene Rocha. Estamos aqui mais uma vez para revisar um assunto. O assunto da aula de hoje é encontros vocálicos e encontros consonantais. Relembrando o assunto do primário, por exemplo. Encontros vocálicos podem ser ditongo, tritongo e hiato. Grave essas palavrinhas. Ditongo, tritongo e hiato. Ditongo quando são duas vogais que ficam presentes na mesma sílaba. Tritongo quando são três e hiato mais de três. Nesse caso aqui vamos ver. Os encontros vocálicos são agrupamentos de vogais e semivogais sem consoantes intermediárias. É importante reconhecê-las para dividir corretamente os vocábulos em sílabas. Nesse caso aqui, existem três tipos de encontros. Conforme eu disse, o ditongo, o tritongo e o hiato. Vamos conhecer o ditongo. O ditongo pode ser crescente, quando a semivogal vem antes da vogal. Vogal e semivogal aqui tem a ver com a pronúncia. Às vezes ela é mais forte, às vezes ela é mais fraca. Quando ela é mais forte, ela é vogal. Quando ela é mais fraca, é semivogal. Exemplo, série. O I é semivogal e o E é vogal. Série. O E é mais importante, mais forte que o I. Nesse caso aqui é crescente. Série. No caso, a vogal vem por último, a semivogal vem primeiro. I, semivogal, o E, vogal. Decrescente, que é quando a vogal vem antes da semivogal. Por exemplo, pai. Pai, a vogal vem primeiro que a semivogal, porque o A é mais forte que o I. Pai. Nesse caso, é decrescente. Oral, que é quando o A sai pela boca. Nesse caso, pai. Série. A pronúncia do ditongo ai, i, e, aqui ele é simplesmente o ar sai pela boca. Pai, série. E nasal, que é quando o ar sai pela boca e pelas fossas nasais. Pelas fossas nasais, pelas cavidades nasais, pelo nariz. Exemplo, mãe. A palavra mãe, por exemplo, o som do ditongo, ele sai através da boca e da nasalização, que é do nariz. Mãe. São ditongos da mesma maneira. Nesse caso aqui, falamos do ditongo crescente, do decrescente e do oral e agora do nasal. Mais adiante, temos o tritongo. O tritongo é a sequência formada por uma semivogal, no caso uma vogal cujo som é mais fraco, uma vogal com som mais forte e uma outra semivogal com som mais fraco. Sempre nessa ordem, temos aí uma semivogal, vogal, semivogal, que é o tritongo, numa só sílaba, que pode ser oral ou nasal. Sempre que vocês ouvirem nasal, tem a ver com por onde o som sai. Às vezes o som sai pelo nariz, às vezes sai pela boca. Vejamos aqui a palavra Paraguai. Paraguai temos um tritongo oral, porque guai, sai tudo pela boca. Paraguai. Temos aqui o U, que é uma semivogal, o A, que é a vogal, o I, que é uma semivogal. Relembrando, semivogal quer dizer que o som na pronúncia é mais fraca. No caso, o som aqui, a pronúncia, não é tão forte quanto o A. Paraguai. Quase não se percebe o U de tão fraco que ele é. O A é a vogal. No caso, tritongo é formado por uma semivogal, uma vogal e uma semivogal. Tritongo oral porque sai pela boca. Agora a palavra quão. Quão belo é o nascer do sol, por exemplo. Quão tem três vogais, o A com tio e o O é o tritongo nasal porque o som sai pelas fossas nasais, pelas cavidades nasais, pelo nariz no caso. Por isso que ele é um tritongo nasal. Atenção, importante relembrar aí, pessoal, não se esqueça que só as vogais I e U podem funcionar como semivogais. Quando semivogais serão representadas por Y e W, respectivamente. Essa questão aqui é regra mesmo para se lembrar.
Mais adiante, quando acontece o hiato? O hiato é a sequência de vogais numa mesma palavra que pertence a sílabas diferentes. Na separação silábica, as vogais, elas são separadas. Nesse caso aqui, olha, a palavra saída, por exemplo, saída, saída. Temos o A, que é uma semivogal, o I, que é uma vogal. Nesse caso aqui, uma vogal precedida de outra vogal. Saída, o I é tônico. Nesse caso que chama-se de hiato, porque houve a separação das vogais. O I não está mais próximo do A na separação. É o mesmo que a palavra poesia. Poesia nós temos um hiato porque o O e o E, que são vogais, na separação silábica não permanecem na mesma sílaba, por isso que chama-se hiato. A palavra coelho, por exemplo, acontece da mesma maneira que poesia e saída. Coelho. O O e o E, que são encontros vocálicos na separação silábica, não ficam perto, ou seja, são separados, por isso que acontece o hiato. Mais uma vez, olha, é a sequência de duas vogais que não permanecem na mesma sílaba. Nesse caso aqui, temos uma observação interessante. Na terminação em palavras como ninguém, também, porém, na terminação em palavras como amaram, falaram, ocorrem ditongos nasais decrescentes. Decrescentes porque o som é acompanhado de que maneira? Nós temos uma vogal forte e uma vogal mais fraca, né? Uma vogal e uma semivogal. É tradicional considerar hiato o encontro entre uma semivogal e uma vogal, ou entre uma vogal e uma semivogal que pertence a sílabas diferentes, como a palavra geleia e ioiô, por exemplo, que acontece o hiato, que é a presença de mais de uma vogal, no caso aqui, elas permanecem na mesma sílaba, geleia. Temos aqui a presença do E com I. Nesse caso aqui, é a presença de um hiato também. Mais adiante, vamos ver um pouquinho sobre encontros consonantais. Se encontros vocálicos é encontros de vogais nas palavras, que pode ser a vogal ou semivogal, a depender da tonacidade, se ela é mais forte que a outra ou não. Temos também as consoantes. Os encontros consonantais, ele existe numa sequência de duas ou mais consoantes em uma mesma palavra. Denominamos essa sequência de encontro consonantal. Nesse caso temos aqui, como é que pode ocorrer o encontro? Na mesma sílaba, a palavra claridade, eu tenho aqui o C com o L, eu encontro consonantal. Na palavra fritura, eu tenho FR presente na mesma sílaba e a palavra amplo, que eu tenho PL também presente na mesma sílaba. E sílabas diferentes também pode ocorrer. Nesse caso aqui, a palavra afta, que eu separo, apesar de estar separado o F do T, na construção da palavra afta, eu tenho o F e o T, que também é encontro consonantal. Compulsório, temos aqui a palavra compulsório, que foi separada, mas mesmo assim eu tenho na escrita compulsório, eu teria o M perto do P, o L perto do R, por aí vai. Então o que acontece? Consonantal é encontro de consoantes. Mais adiante, temos também os dígrafos. Os dígrafos, em relação às consoantes, é a sequência de duas letras que formam o mesmo som. Isso na fonética, por exemplo, o RR, o SS, o SC, são chamados de dígrafo. Não podemos confundir consoantes e vogais com letras. Importante, já que são sinais representativos daqueles sons. Consoante e vogal é uma coisa e letra é outra. Letra aqui em relação a ser fonema, porque diz respeito ao som. Vamos lá. Nos dígrafos, cada letra perde sua unidade sonora, ou seja, perde o sentido sonoro dela. Isso ocorre porque a sequência de duas letras representa apenas um fonema. Apesar de ser assado, por exemplo, eu tenho um A,
A, S, S, A, D, O. Todavia, na hora de entender como ocorre o dígrafo, o SS, foneticamente falando, são duas letras, porém é um único som. Também existem aqui os dígrafos consonantais, as classificações dele, tem dígrafo consonantal e dígrafo vocálico. Vamos aqui para o dígrafo consonantal. Olha, os consonantais são esses aqui, encontro de duas letras que formam um único som. Exemplos: LH, CH, NH, RR, SS, QU, GU, SC, S cedilha, X, C, XS. Com exemplo aqui temos CH, chuva, chaveiro, choro, churros. LH, lhama, telha, alho, calha, milho, agulha. Com SS, massagem, assumir, pássaro, pêssego. Com RR, cachorro, carro, torre, morro, carreto. E NH, dinheiro, sonho, sobrinho. São dígrafos consonantais porque o fonema, o som, apesar de ter duas consoantes juntas, o som é um só, é apenas um som. Mais adiante temos com GU, guirlanda, guitarra, dengue, guerra. QU, questão, máquina, querosene, aquele. SC, descida, crescer, descendência, piscina. S com cedilha, cresça, desça, nasço. XC, exceto, exceção, excelente. XS, exudativo, exsurgir. Então, além dos encontros consonantais em relação aos dígrafos, também temos os dígrafos vocálicos. Quando é que ocorrem os dígrafos vocálicos? Ocorre da seguinte maneira: é quando tem uma vogal seguida de M ou N. Pode ser em, in, on, e Vale lembrar que nessa situação aqui, as letras M e N não são consoantes. Elas servem para nasalizar as vogais. E importante também relembrar que apesar de na escola aprendermos as vogais 5, A, E, I, O, U, também há o aprendizado das vogais nasais, que é AN, E, I, ON, U, que representam um único fonema, além das que produzem som aberto e som fechado, em relação ao E, em relação ao O e a O, sendo 12 vogais no total, considerando a fonética. A, E, I, O, U, AN, E, I, ON, E, I, O, porque o E pode ser pronunciado como E aberto e E fechado, e o O pode ser pronunciado aberto, O, e O fechado. Nesse caso aqui são os dígrafos vocálicos, e relembrando mais uma vez que não é o N aqui não tem função de consoante, porque ele é nasalizado, ele faz junção à vogal, fazendo que seja uma vogal nasal.